Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu comecei um comentário bíblico no livro do Eclesiástico. Eu comentei o versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 1 de Eclesiástico. Bíblia Cristã Católica. Recebi algumas críticas dentro dos grupos, mas eu quero fazer o meu segundo áudio. Eu quero deixar bem claro, amados, eu não entro em discussão, eu não respondo às críticas, porque quando as críticas surgem, cada um tem as suas opiniões, então eu não entro em discussão com nenhum dos irmãos. Cada irmão pode fazer sua crítica, cada irmão pode dar a sua opinião. Aquilo que é bom para ti, guarde. Aquilo que não é bom para ti, descarte. Quando as críticas muitas vezes surgem, é porque as pessoas estão ouvindo o áudio, então pode dar a sua opinião à vontade. Só não espere que eu vou entrar em discussão. Não, de maneira nenhuma, tá bom? Hoje eu vou ler o versículo 11 até o versículo 20 e vou fazer o meu comentário. Está escrito assim: o temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro, no dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ele se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhece os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemo-la na companhia do justo e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor acha-se confortado, no dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aqueles que a possuem. Muito bem, amados, antes de eu comentar, eu quero deixar bem claro aos irmãos, eu sou presbítero, o meu cargo eclesiástico é o presbitério, eu sou cristão evangélico, sou convertido ao cristianismo desde os meus 17 anos de idade, tenho agora 64 anos de idade. Então, não pense, os irmãos, que eu estou tentando induzir ninguém ao catolicismo, tá bom? Também não tento induzir ninguém ao cristianismo evangélico. O que eu exponho são as palavras elas têm poder, então eu faço exposição das palavras, tanto quando comento os comentários da Bíblia cristã evangélica, quanto eu comento a Bíblia católica. Muito bem, o livro do Eclesiástico também ele é conhecido como Seracida. Ela foi escrita por Ben Sirá. Ela é um livro de sabedoria que está no Antigo Testamento da Bíblia católica. Ela foi escrita por judeus por volta do século II a.C.
Então, no capítulo 1, no verso 11 a 20, o tema central aqui é o valor do temor de Deus e a relação entre o temor e a sabedoria. O primeiros 10 versículos, ele apresenta-nos a sabedoria. Agora nos apresenta o temor a Deus. Aqui está um comentário sobre este versículo, onde o versículo 11 diz: o temor do Senhor como fonte de sabedoria, né? Então, o temor do Senhor, ela é a glória, é a honra, é a alegria, é a coroa de júbilo. O temor do Senhor é alegria ao coração. Ele dá contentamento, é alegria, ela é vida, vida longa. Esse versículo, ele exalta o temor de Deus, o temor a Deus, mostrando que ele traz uma vida plena de alegria, de satisfação. Então, quando ele diz o temor do Senhor, aqui não significa ter medo, mas respeito, reverência, submissão, reconhecimento da sabedoria de Deus. Essa atitude é uma fonte de verdadeira felicidade e longevidade. Ou seja, quando nós estivermos unidos a Deus em temor, a Bíblia diz: tema o Senhor e ele cumprirá os dias da sua vida. Então, Salomão diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, no livro de Provérbios. Então, vamos ao versículo 13, que diz assim: para aquele que teme o Senhor, o fim será feliz, no dia da sua morte será abençoado. Então, aquele que teme, ou seja, aquele que ama a Deus, o temor a Deus aqui é apresentado como algo que não só traz bênção nesta vida, mas também uma boa morte, indicando que aqueles que vivem em temor e obediência a Deus, eles colherão recompensas espirituais e eternas. O versículo 14 diz: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e foi criado como fiéis no seio materno. A sabedoria, então, começa com, com o temor a Deus, ou seja, o amor que temos a Deus, reforçando que o tema de quem a sabedoria genuína não é apenas uma questão de intelecto, mas está enraizado numa relação correta com Deus. A sabedoria é vista como algo implantado na alma desde o nascimento daqueles que temem a Deus. Por isso que diz que ele foi criado no seio materno. O versículo 15 diz: ela, ou seja, a sabedoria, estabelece-se no meio dos homens fiéis e está à vista de seus descendentes. A sabedoria associada aqui ao temor de Deus não é um atributo isolado, mas é uma herança contínua, transmitida de geração em geração entre aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que guardam a aliança que fizeram com Deus. Ou seja, quando tu entrega sua vida a Cristo, você está pedindo que ele escreva seu nome no livro da vida. Então você passa a ser coparticipante da morte de Cristo, sendo transportado do reino das trevas para o reino da luz, e nesse instante você tem uma nova oportunidade de vida, ou sendo você foi reprogramado, recriado, regenerado para uma vida fiel a Deus. O versículo 16 diz: o temor do Senhor é a plenitude da sabedoria e embriaga, ou seja, entregue aos homens com seus frutos. Esse versículo, ela reforça a ideia essencial da sabedoria, e que ele proporciona frutos abundantes
como uma árvore que dá fruto em abundância, oferecendo grandes satisfações. O versículo 17, ele enche toda a casa deles com bênçãos preciosas e enche seu celeiro com frutos daqueles que produz. Então a sabedoria gera prosperidade, prosperidade em abundância, não apenas em termos material, mas também em termos espiritual e morais. A casa, no contexto bíblico, muitas vezes representa a vida de uma pessoa ou sua família, aonde ele está localizado. Então você pode morar hoje debaixo de uma ponte, mas se tu és servo de Deus, você será uma benção diante de Deus. O versículo 18 diz que o temor do Senhor é a coroa da sabedoria, da paz e saúde perfeita, faz florescer esses dons. Então, vamos ver que o temor de aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, é visto como como sendo uma pessoa coroada, que tem a coroa, que o adorna. Essa coroa, ela é comparada com uma sabedoria e traz consigo paz interior, traz saúde, a sabedoria que vem do temor ou de um amor que você sente por Deus, ela é uma paz completa. Ela traz cura e ela cura a vida do ser humano em todos os aspectos, tanto as doenças espirituais ou as doenças físicas e mental. O versículo 19 diz: ele viu e contou o número dos dias, porém ela é eterna. Deus, da sua onisciência, sabe o número dos dias de cada pessoa, mas a sabedoria divina, ela é eterna, acima de, de o além do tempo. O versículo 20 diz que o temor do Senhor é a raiz da sabedoria, e seus ramos são longos. Então, aqui tem uma metáfora, onde diz que temer a Deus é como ter raiz, está enraizado. A metáfora da raiz e dos ramos sugere que quando você ama o Senhor, esse temor ao Senhor é a base de onde cresce toda a sabedoria. Os ramos longos indica que a sabedoria alcança os seus descendentes, os seus entes queridos, alcança longe, afetando profundamente vida de, de sua descendência, vida de toda a sua família. Então, esse versículo, amado, ele ressalta que o temor do Senhor, ou seja, o versículo 11 até o versículo 20, ele ressalta o temor ao Senhor, do Senhor como um fundamento da vida, de vivermos uma vida sábia, abençoada. A sabedoria aqui, ela é mais do que um conhecimento humano. É uma vida guiada por respeito, uma vida guiada por reverência a Deus. O temor a Deus leva alegria, paz, prosperidade e uma relação correta com o Criador. A sabedoria nascida desse temor, ela é uma sabedoria eterna e se perpetua através de gerações, sendo uma herança espiritual rica para aqueles que buscam seguir a Deus. Então nós vemos que esse trecho nos ensina que sabedoria verdadeira começa com uma atitude humilde, com uma atitude de reverência perante Deus. Quando você reverencia a Deus, você mostra a Ele o seu temor, o seu amor, e Ele retribui a você, concedendo a você partículas de sabedoria que leva você a viver uma vida de prosperidade, de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Você quer
ser próspero, tanto espiritualmente quanto materialmente, então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus, ele é eterno e ele diz assim, aquele que aproxima de Deus, Deus irá se aproximar dele. A Bíblia diz que quando nós cremos que Deus é o nosso pastor, então ele nos vai guiar nas pastagens verdejantes, ele vai confortar a nossa alma, ele vai nos revigorar, ele vai nos dar vida e vida abundante. Quando diz que ele nos dá vida abundante, essa vida abundante, ele significa que estamos sendo abençoados por Deus. Ainda que venhamos morrer fisicamente, uma certeza temos, que um dia estaremos na eternidade com o nosso pastor, com o nosso supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus vos abençoe, amados. Foi um prazer comentar o segundo áudio do livro do Eclesiástico. Amém?